Curva a tua cabeça e ore ao Senhor teu Deus. Pai nosso que está no mais alto de todos os céus, sejam trazidas à tua presença todas as nossas dádivas e dons, manifestando assim o teu santo e amado nome. Pela santificação do teu nome, seja o teu reino atraído para a terra. E vindo o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui embaixo na terra, do mesmo modo que ela é feita aí em cima, no mais alto de todos os céus. Antecipe, Senhor, as nossas bênçãos. E o pão que não podemos colher no sábado, dai-nos hoje. Perdoe todas as nossas dívidas, como também as nossas ofensas, e dai-nos um coração humilde e disposição no coração, para perdoarmos aqueles que nos devem, como também aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em nenhum tipo de tentação, antes nos livre de todo e de qualquer mal. Abra os nossos olhos para a tua palavra, revele-nos o Espírito por detrás da letra, porque está escrito que as tuas palavras são Espírito e vida, e nós queremos perceber em que Espírito o Senhor nos visita esta noite, para sermos cheios da vida de Deus, em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Você pode celebrar essa oração comigo? Aleluia! Reino. Quando Deus criou o homem, Deus o criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. O advento do pecado roubou do homem a imagem de Deus e a semelhança de Deus, inviabilizando que o homem cumprisse o propósito para o qual foi colocado neste mundo. E qual era o propósito do homem no mundo? Expressar e representar a Deus. Você pode dizer isso comigo? Expressar e representar a Deus. Amém ou não amém? Mais uma vez. Nós expressamos a Deus através da imagem. A imagem de Deus que nós carregávamos era o meio pelo qual nós o expressávamos para toda a sua criação. E governando as coisas criadas, representávamos ao Senhor. Assim nós, como imagem e semelhança de Deus, expressávamos a Deus a toda a sua criação e representávamos a Deus no seu governo. Contudo, o homem caído perde a imagem de Deus, e quando gera seus filhos, já não os gera a imagem de Deus, os gera a sua própria imagem, conforme a sua semelhança. Consegue entender a diferença disso? Só para a gente consultar os textos bíblicos e refrescar a memória dos irmãos, que eu sei, estão acostumados a ler muita Bíblia. Vamos para Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. Veja, o homem foi feito à imagem de Deus, conforme a nossa semelhança. Então o homem foi feito à imagem e à semelhança. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então o homem foi feito à imagem de Deus. No capítulo 3, verso 6 em diante, a mulher olha para a árvore proibida, para a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela deseja com todo o seu espírito, alma e corpo comer dessa árvore.
Então o texto diz: viu a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ou seja, ativou nela a concupiscência dos olhos. O que é concupiscência? Um desejo que eu não posso controlar. Então o desejo incontrolável dos olhos, seja da alma. A concupiscência da carne. Um desejo que eu não posso controlar no meu próprio corpo. Concupiscência é isso. É o desejo descontrolado, desenfreado. A concupiscência é a anomalia do desejo. O desejo em si não é mau. Mas não ter controle sobre ele o torna uma concupiscência. E a soberba da vida faz com que ela deseje profundamente comer daquela árvore. E a Bíblia diz que ela toma da árvore e come. E dá também ao seu marido e ele come com ela, de maneira que os olhos de ambos se abrem. E eles reconhecem que estão nus. Fazem folha de figueiras. Cobrem os seus corpos e Deus aparece. Quando eles escutam Deus caminhar pelo jardim na viração do dia, eles correm e se escondem. Então Deus confronta Adão. E Adão, ao ser confrontado, diz assim: a mulher que o Senhor me deu por companheira, ela me deu da árvore e eu comi, por isso caí. E aí vem a consequência. A consequência do pecado gerou sentenças de Deus, juízo de Deus, para o homem, para a mulher, para a serpente, o animal selvático, e para Satanás, o diabo, que atuou através da serpente. Então Deus diz para o homem: porque destes ouvido a voz de tua mulher, capítulo 3, verso 17, e comeste da árvore que eu te ordenei que não deverias comer, maldita é a terra por tua causa. Veja, o próprio Deus amaldiçoa a sua criação por conta do homem, por conta do pecado do homem. Por tua causa, Adão, maldita é a terra. Com dores você vai comer dela todos os dias da sua vida. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, e com dores proverá a tua casa. Então veja, a criação que outrora era acessível a Adão, e dele se agradava, e a ele supria, e a ele ajudava. Agora essa criação é arredia ao homem. Agora essa criação, ela não colabora mais com o homem. E o homem dela precisa conquistar, extraindo, por meio do esforço, aquilo que da criação ele necessita. A criação, antes do pecado, lhe provia. E por que lhe provia? Porque a criação responde à imagem de Deus. Eu vou dizer de novo: toda a criação responde à imagem de Deus. Então a imagem de Deus fazia com que a criação respondesse ao homem e lhe suprisse e lhe ajudasse. Mas agora com o pecado o homem perde a imagem de Deus. Gênesis capítulo 5, vamos lá. Gênesis capítulo 5, verso 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. Então veja, o homem caído, que perdeu a imagem de Deus, que perdeu a semelhança de Deus,
agora se multiplica. Mas ele não multiplica a imagem de Deus, ele não multiplica a semelhança de Deus. Ele multiplica a sua imagem caída e ele multiplica a sua semelhança caída. E por isso que o mundo se põe tão caótico a ponto de Deus precisar matar toda a criação, restando apenas 8 pessoas num barco. Deus precisa restartar a terra, dada a multiplicação da imagem de Adão. Quanto mais de Adão, mais destruição e morte. Consegue entender? Quem consegue entender o que eu estou dizendo? Então veja, esse Adão, ele não consegue multiplicar nenhuma outra coisa que não seja ele mesmo. Uma natureza não pode frutificar algo que está desconectado a ela. Uma natureza caída não pode manifestar um Deus eterno, santo, vivo, poderoso. A natureza caída, ela só manifesta o homem. E quanto mais do homem caído, ela manifesta e multiplica mais dor, mais tristeza, mais morte, mais destruição. Fala alguma coisa. Em nome de Jesus, para pensar que você está entendendo. Está conseguindo assimilar? Esse é o cenário aonde Adão cresce. Esse é o cenário aonde Adão se multiplica. Qual é o cenário? O caos. Aonde Adão cresce, tem caos. Aonde Adão se multiplica, tem caos, destruição, morte, dor, tristeza e humanismo. Porque é a separação total de Deus. O homem caído, ele está totalmente em trevas. O homem caído, ele é totalmente mau, não há bem nele. O homem caído, ele é totalmente depravado. O homem caído está desassociado, desligado, desconectado da glória de Deus. O homem caído, nele não habita bem algum. Ele é mau por natureza. Até o lado bom do homem caído é mau. É nocivo, destrói, mata. Consegue entender ou não? Não existe homem bonzinho sem Deus. Não existe mulher boazinha sem Deus. Se não tem Deus, já é mau. Se não tem Deus, já está em trevas. Se não tem Deus, já é depravado. Pelo menos é isso que a Bíblia nos ensina. Então esse homem carece da graça de Deus. Essa mulher carece da graça de Deus. Os homens caídos, eles carecem da graça de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga, em nome de Jesus, o homem caído carece da graça de Deus. Ah não, pelo amor de Deus, fala de novo. O homem caído carece da graça de Deus. Então diga para quem está do seu lado, se não fosse pela graça de Deus, eu não estaria aqui hoje. O que me trouxe aqui foi a graça de Deus. O que me levanta é a graça de Deus. O que me faz respirar é a graça de Deus. A graça de Deus me aproxima de Cristo. Você está aí ou não? Você está aí ou não? Dá um sacode nessa pessoa do seu lado e diga aí, é a graça de Deus. Não tem nada a ver com você, diga para ele, é a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Graça é quando Ele te dá tudo em troca de nada, mesmo que você nada mereça. Não há mérito, não há dignidade em nós. É pura graça
de Deus. Pura graça de Deus. A mais pura graça de Deus é o puro favor de Deus. Mas eu quero te animar a pôr a mão no ombro de alguém perto de você e dizer em voz alta como um profeta: você está debaixo do favor de Deus. Você está debaixo do favor de Deus. Você que está aqui na Reino hoje, escute: você está debaixo do favor de Deus. Você que está em casa assistindo pelo YouTube, assistindo pelo Instagram, eu estou profetizando: você está debaixo do favor de Deus. Você está debaixo da graça de Deus. É a graça de Deus que vai devolver ao homem a imagem de Deus. Então o Espírito Santo, ele está trabalhando para recuperar em cada um de nós a imagem que foi perdida. Quer me ajudar? Levanta o dedo de profeta para cima. Põe no nariz de alguém e diga assim, ó: a imagem de Deus está sendo recuperada em você. O Espírito Santo está recuperando em você a imagem de Deus que havia sido perdida. Eu vou dizer de novo: o Espírito Santo está recuperando em você a imagem de Deus que havia sido perdida. A Bíblia diz que a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, porque esses carregam de novo a imagem que tinha sido perdida. Toda a criação está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, dos que de novo carregam a imagem. Você está aí ou não? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga Espírito Santo, obrigado. Deus está recuperando em nós a imagem que foi perdida, e a criação está na expectativa de que você recupere essa imagem, porque a criação está ansiosa para voltar a cumprir o seu papel, para voltar a cumprir o seu propósito de servir aquele que tem a imagem. O papel da criação é servir, é prover, é ajudar aquele que carrega a imagem. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Eu vou dizer de novo: eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Ele quer te devolver a imagem. Ele quer te devolver a imagem. Ele quer te devolver a imagem. Eles não estão crendo, Adriel. O Espírito Santo me mandou dizer a essa igreja: eu quero devolver a imagem que foi perdida. Eu quero devolver a imagem que foi perdida. Eu quero recuperar a imagem. Ei, se você quer essa imagem, ei, celebre, prepare-se, alegre-se. A imagem está sendo devolvida. A imagem está sendo devolvida.
Espírito Santo, eu sei que o Senhor pode encher esta igreja com a tua vida e com a tua presença. Não queremos ser cheios de filosofias ou de conceitos humanistas. Não estamos buscando ser cheios ou satisfeitos com teologias. Queremos a tua presença, queremos a tua vida, queremos de volta a imagem. Está cheio de incrédulo, Espírito Santo. Mas eu vou dizer: nós estamos cercados por anjos. O Espírito Santo está fazendo um movimento sobrenatural e inacreditável. Segura. Levante as duas mãos para o alto. Fica de frente para alguém aí e diga assim: ó, eu estou vendo Cristo na sua vida. Diga para o outro lado: eu estou vendo Cristo na sua vida. Eu estou vendo Cristo na tua vida. Eu estou vendo Cristo na tua vida. Vamos, velhos, vamos, vamos. Tome seu assento. Quando o homem perdeu a imagem de Deus, a terra ficou muito triste. A terra se tornou um lugar de tristeza, medo, culpa, tristeza, ganância, insaciedade. Todas essas coisas acessaram a alma dos homens. E a imagem de Deus ficou restrita ao céu. Quando o homem perdeu a imagem de Deus, essa imagem ficou restrita ao céu. A terra não tinha mais a imagem. Só o céu possui essa imagem. A terra ficou solitária, desolada, afastada de Deus. E não há castigo maior da parte de Deus para o homem do que o seu afastamento. Quando os espias entraram para espiar a terra de Israel, durante 40 dias espiaram a terra. E quando voltaram os espias, desencorajaram o povo de entrar na terra pela sua incredulidade. E Deus diz: para cada dia de incredulidade, 1 ano de afastamento. E conhecereis o meu afastamento. E por 40 anos Deus se afastou do povo. Quando a terra perde a imagem de Deus, Deus se afasta da terra. E a imagem está restrita ao céu. E esse homem que veio da terra nada pode fazer, porque ele é terreno. E não há mais na terra a imagem de Deus, ou a possibilidade dessa imagem por meio daquilo que é natural. Veja 1 Coríntios capítulo de número 45 e verso 17. 1 Coríntios capítulo 15, verso 47. Põe na tela. 1 Coríntios capítulo 15, verso 47. O primeiro homem, quem é esse? Adão.
veio da terra, por isso é terreno. O segundo homem, porém, o Senhor, o Cristo, este é do céu. Olhe para quem está perto de você e diga: o nosso Senhor não é da terra, é do céu. Diga de novo: ele não é da terra, é do céu. Pode falar mais uma vez: é do céu. É do céu. É do céu. Ele é do céu. Ele é do céu. Ele veio do céu. Lá tem a imagem. E quando ele veio, ele trouxe de volta a imagem que havia se perdido. Quem está conseguindo entender? O nosso Senhor não é da terra. Consegue entender? Buda é da terra, Kardec é da terra, Maomé é da terra. O nosso Senhor não, ele é do céu. E ele trouxe de volta a imagem dentro de um plano eterno que Deus já havia traçado, dentro de um plano eterno que Deus já havia desenhado. Qual é o plano? A encarnação do Filho de Deus. Aquele que é do céu vai ganhar um corpo e vai vir para a terra. Impartir para dentro de cada um de nós a imagem de novo. A imagem de novo. Ele veio e consigo a imagem. E quando ele imparte a sua própria vida, a sua própria essência, quando ele imparte a si mesmo para dentro de nós, ele que é a imagem, estando em nós, nos devolve a imagem que foi perdida. Todo aquele que carrega o Cristo dentro de si tem de volta a imagem. Cutuca quem está do seu lado e diga assim: ele é a imagem. Ah, não está crendo? Cutuca o outro aí e diga: ele é a imagem. Pisa no pé de alguém, sacode o que está na frente e diga: ele é a imagem. Ele é a imagem. Ele é a imagem. Ainda que o mundo não creia e não possa ver, ele é a imagem. Ainda que o mundo não receba porque não vê e nem o conhece, ele é a imagem. Escute isso. Isaías capítulo 9, verso 6, está a profecia do nascimento de Cristo como filho prometido de Deus. E olha como diz o texto: porque um menino nos nasceu. Eu vou dizer de novo: um menino e um filho. Veja, o menino nasce, o filho é dado, porque o filho sempre existiu. O que nasce por obra do Espírito Santo no ventre de uma virgem é o corpo de um menino que vai receber dentro de si o Filho, a segunda pessoa da Trindade Divina, que é Deus, o Verbo de Deus encarnado, a palavra de Deus feito carne. João capítulo 1, verso 1: no princípio
era o verbo, em grego logos, logos, palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E agora vai dizer aí no verso 18 que a palavra tabernaculou entre nós. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre os homens. Olhe para quem está perto de você e diga: o menino nasce, o filho é dado, porque o filho é Deus. Existe desde antes da fundação do mundo. Está escrito no Salmo 90, verso 2: antes que tu fundastes a terra e o mundo, antes que os montes tremessem, antes do primeiro pó da terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E esse Deus se fez homem. Como? Encarnando, entrando no corpo de uma criança que vai nascer de uma virgem por obra do Espírito Santo. Cutuca quem está do seu lado e diga assim: a virgem deu à luz a um menino que carrega dentro de si o Cristo. Conseguiu pegar? Conseguiu pegar? A virgem deu à luz a um menino que carrega dentro de si o Cristo. Aí você entende porque o menino tinha só 12 anos e os chefes das sinagogas, os sacerdotes e os doutores da lei não tinham resposta para ele. Porque ele é um menino, mas o que está dentro dele? Eu vou dizer de novo: ele é um menino, mas o que está dentro dele é o Cristo do Senhor. Meu Deus. Me ajuda a pregar. E diga comigo: a encarnação de Cristo. Veja, parece que é doutrina espírita, né? É porque lá também fala de encarnação. Aliás, lá fala até de encarnar de novo. Mas foi da Bíblia que tiraram. Porque foi Deus que fez encarnar o verbo. Consegue entender? Quem consegue entender? Olha isso aqui, João capítulo 1, verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. De novo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A encarnação do verbo, a encarnação de Cristo, para quê? Encarnou o Filho de Deus. Ele precisava oferecer um sacrifício por meio de um corpo por Deus preparado. Vou dizer de novo: o Cristo de Deus precisava oferecer um sacrifício por meio de um corpo por Deus, para ele preparado. Deus preparou um corpo para o seu filho, porque a cada ano
os sacerdotes imolavam touros, bodes, cabras, carneiros, cordeiros. Mas está escrito: o sangue dos bodes e dos carneiros, que nunca podem aperfeiçoar ninguém, não te agradaram. Então, um corpo me preparastes. É Cristo quem vai oferecer o último sacrifício. Eu vou dizer de novo: é Cristo quem vai oferecer o último sacrifício, encerrando assim a necessidade de matar animais, imolar animais para aspersão de sangue ou oblação de carne. O Cristo, com o seu corpo, será uma oblação e uma aspersão única, poderosa, para destruir o pecado. Você está aí, irmão? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa para o Espírito Santo. Olhe para isso. Hebreus capítulo 10, verso 5. Hebreus capítulo 10, verso 5. Está escrito: por isso, ao entrar no mundo. Por que ao entrar no mundo? Ele não é daqui, é do céu. Lembra o que ele mesmo falou? Para Herodes, para Pilatos: não sou daqui, meu reino não é desse mundo. Mas ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. O que Deus fez foi gerar um corpo para que o Cristo encarnasse. Consegue entender? O homem, o menino que nasceu, foi chamado Jesus. O que está dentro dele é o Cristo. Totalmente homem, totalmente Deus. Um homem, duas naturezas. Uma natureza totalmente divina, vinda do Pai, e uma natureza totalmente humana, nascido do ventre de uma mulher. Quem conseguiu entender? Olhe para isso. Esse que encarnou no corpo que Deus lhe preparou, ele é o Cristo. Mas não só isso. Diga o que mais? O Cristo é a imagem. Não pegou. Vou de novo. O Cristo, ele é a imagem. Ele não tem a imagem. Ele é a imagem. Sabe a imagem que Adão perdeu? É ele. E agora ele vai se devolver ao homem. Como? Impartindo-se para dentro de cada um de nós. Vai se fundir de uma tal maneira. Vou falar de novo. Vai se fundir de uma tal maneira que você não vai saber mais a diferença de quem é ele e quem é você. Coríntios capítulo 6, verso 17. Aquele que se ajunta com o Espírito de Deus é um mesmo Espírito com Ele. Aquele que se une ao Espírito de Deus se torna um só Espírito com Ele, a ponto de você não saber mais quem é quem.
Consegue entender? Consegue entender? Ele entrou dentro de você. Ele foi infundido em você de uma maneira tão poderosa que já não conseguimos mais separar você dele. E nem ele de você, porque já não são dois, apenas um. Um mesmo Espírito com ele. Quem pegou? Colossenses, capítulo 1, verso 14 e 15. Colossenses, capítulo 1, verso 14 e 15 diz assim: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Preste atenção nessa parte. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem. De novo, ele é a imagem. Coloque aí na tela para o pessoal crer. O qual é a imagem do Deus invisível. Diga: Cristo Jesus é a imagem. Olhe para quem está do seu lado e veja se você consegue ver a Cristo dentro dos olhos dele. Se tiver Cristo aí, diga: você carrega a imagem. Você carrega a imagem. Olha para trás aí, irmão, vê se tem alguém com o olho brilhando pela presença de Cristo e diga: você carrega a imagem. Sacode o da frente e diga: você carrega a imagem. Sacode o que está do lado e diga: você carrega a imagem. Quem está aí? Quem está aí? Agora veja que interessante. Quando ele nasce, o mundo não tem mais a imagem. E a imagem está presa nele. A vida está presa nele. Fora dele só tem morte. Só tem destruição. E a única imagem que existe fora dele é a imagem de Adão caído. Então dentro dele, no corpo dele, está toda a vida de Deus. No corpo dele está toda a imagem de Deus aprisionada aí. Assim como o véu do santuário aprisionava a presença de Deus dentro do lugar santíssimo, o corpo de Jesus prende a vida e a imagem de Deus nele. Então o único jeito dessa imagem sair é se o véu for rasgado. Ah, não pegaram. Sansão pegou um cabrito um dia. E a Bíblia diz que Sansão rasgou o cabrito. Rasgou o corpo do cabrito de alto a baixo. Alto a baixo fala do quê? Que Sansão, tomado pelo Espírito Santo, estava em um ato profético, declarando que uma ação do céu rasgaria o corpo daquele que carrega a imagem, para que essa imagem saia e entre em nós. Portanto, o corpo de Jesus tem que ser um véu rasgado. Consegue entender? O corpo dele é o véu rasgado, pelo qual a imagem sai e entra em nós. A vida só é possível com o rasgar do corpo, porque o corpo de Jesus é um véu. Fala alguma coisa. Não fica me olhando com essa cara de atribulado. Hebreus capítulo 10, verso 20. Põe o 19 e o 20. Vamos ver os dois versos.
Hebreus, capítulo 10, versos 19 e 20. Destrava aí, santo. Em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Vai dar certo. É uma luta para comprar um telão de R$500 mil para depois não dar certo por causa de um quê? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne rasgada de Jesus, o corpo partido. Lembra do centurião? Pegou uma lança, cravou no lado de Jesus, para ver se ele estava realmente morto. E quando ele rasgou o lado de Jesus, a vida humana de Jesus se derrama em nosso favor, porque está escrito: a vida está no sangue, e sai sangue. Mas ao mesmo tempo que ele perde a vida humana por amor de nós, ele libera a sua vida divina, porque junto com o sangue sai água, e a água é vida. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água de vida fluirão do seu ventre. Consegue assimilar ou não? Quando o véu é rasgado, quando o seu corpo é rasgado, a vida humana vai embora, como um sacrifício agradável a Deus. Mas a vida divina é liberada. Olhe para quem está do seu lado e diga: a morte dele possibilitou a sua vida. Diga: a morte dele tirou você da morte e te colocou na vida. Diga: a morte dele gerou a morte da morte. Então, o que aconteceu na cruz foi a morte da morte com a morte de Cristo. A vida passou a prevalecer. Como diz John Owen, ele morreu por todos os que são seus. Ele morreu por todas as suas ovelhas. Ele morreu por todos os que são da verdade. Ele morreu por todos aqueles que o Pai lhe deu. Consegue entender? Quem consegue entender? E com uma única expiação, aperfeiçoou para sempre. Até quando? A graça de Deus permite a perseverança dos santos. Vou falar de novo. A graça de Deus permite a perseverança dos santos. Com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre todos aqueles que a Ele se achegam. Cutuque quem está do seu lado, diga: para sempre. Não, mas fala direito, diga: para sempre. A redenção é para sempre. A expiação é para sempre. Diga: aquele que foi alcançado perseverará até o fim. Aquele que foi alcançado não se perderá no caminho, mas vai perseverar até o fim. Até o fim, até o fim. Só quem crê nisso joga as duas mãos pro alto e celebra, 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 celebra. Oh, Espírito Santo! Eu te amo, Espírito Santo. Eu te adoro,
Espírito Santo. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Obrigado pela vida que o Senhor colocou dentro de mim, a qual nunca mais me deixará. Obrigado pela vida que o Senhor colocou nos meus irmãos, a vida que nunca mais nos deixará, pois os seus santos perseveram até o fim. Eu quero profetizar e declarar que nada e nem ninguém terá poder de tirar aquele que foi salvo e alcançado, o eleito de Deus, do seu caminho. Você vai perseverar até o fim. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: eu vou te encontrar lá, na eternidade. Nós vamos dançar juntos, vamos celebrar juntos a vitória de Cristo sobre o pecado, a vida eterna que Ele nos deu, a imagem que foi recuperada, e vamos habitar na terra restaurada, no reino de Cristo, o eterno reino de Cristo. Lucas capítulo 22, verso 19, diz assim: e tomando ele o pão, diga comigo, o pão. Cadê você, crente? Pelo amor de Deus, já perdeu o gás? Olha para quem está do seu lado e diga: já perdeu o gás? Acabou a unção? O óleo saiu pelo pé, o que aconteceu? Diga comigo, tomou o pão. Diga, ele é o pão, o pão da vida. Ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo. O corpo dele era um pão inteiro, mas que por amor de vós vai ser partido. Porque se o pão não for partido, a vida não pode sair. Então ele parte, coloca na mão dos seus e diz: coma do meu corpo, porque eu estou te devolvendo agora a vida e a imagem. Eu estou indo para dentro de você, e quanto mais você dele come, mais completo ele vai se tornando em você. Comei da minha carne e bebei do meu sangue. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, eu virei e o ressuscitarei no último dia. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. A cena do pão partido representa Jesus repartido para dentro de nós, o Cristo repartido para dentro de nós, a vida repartida, a imagem repartida. E por que nós devemos nos alimentar dele? Porque quanto mais dele eu me alimento, mais ele é formado em mim. Quanto mais dele está formado em mim, mais completa está a imagem. E quanto mais completa está a imagem, mais a criação me responde. E
quanto mais formada a imagem, mais a criação me responde, porque mais dele eu expresso. Quem está conseguindo entender? Mas ele criou um segredo de dependência que você vai se assustar. Vou falar. Me empresta a Bíblia. Eu vou ter muita ousadia para falar, mas vou falar. Dá até medo. Sabe o que você aprendeu? Que um livro te alimenta. O nome disso é biblicismo. Mas um livro não te alimenta. O livro diz que nós somos alimentados uns pelos outros. Porque a edificação do corpo de Cristo não acontece, entenda, os demônios de plantão. Eu não estou menosprezando a palavra nem as escrituras. Eu só estou te dizendo que a edificação do corpo de Cristo não acontece por ler Bíblia. Senão Cristo já estaria formado na maioria dos teólogos endemoniados que eu conheço. E os teólogos piedosos também. Porque mesmo os piedosos são edificados uns pelos outros. Efésios capítulo 4, verso de número 8. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quais são esses dons? Quais são esses dons? Verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores ou mestres. Então esses são os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ministério apostólico, ministério profético, ministério evangelístico, ministério pastoral e o ministério de ensino. Qual é a função dos ministros? Não é edificar o corpo de Cristo, mas é preparar os santos para que eles se edifiquem mutuamente. O Senhor criou para você uma dependência do seu irmão. Você nunca vai ser completo de Cristo se essa pessoa que está do seu lado não te nutrir. Entende ou não? Quem está conseguindo entender? Nós somos tocados pelas canções, abençoados pelas canções, impactados pelas canções. Somos tomados de emoção pelas canções. Somos tomados, sabe, de um arrebatamento e um súbito do Espírito pelas canções. Assim também pelas pregações. Mas a edificação do corpo de Cristo só acontece pelo corpo de Cristo. Só Cristo pode edificar a Cristo. Como que isso acontece? O Cristo que está em você edifica o Cristo que está em mim. O aumento de Cristo no corpo se dá pela ação de Cristo por meio dos membros do corpo. Essa é a obra de Deus, a edificação do corpo de Cristo. Pode passar? O que Ele quer com esses ministérios ou com esses dons que Ele deu à igreja? Ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Qual é a obra do ministério? A edificação do corpo de Cristo. Os santos se edificam mutuamente. Pode passar? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Pode passar? Para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Pode passar? Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pode passar? Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quem edifica o corpo de Cristo são os santos que conseguem, em amor e com paciência, exercer a sua função no corpo e aumentar a Cristo no outro. Olhe para quem está do seu lado e diga: para que eu alcance a estatura completa de Cristo, você não tem o direito de reter aquilo que Cristo colocou em você. Libere agora! Libere agora! Agora! Olha como está escrito: não sejais tímidos. Não sejais tímidos. Porque os tímidos não herdarão o reino de Deus. E quando diz para você não ser tímido, não é porque você tem vergonha de falar em público. É para você não ser tímido na hora de repartir o que foi colocado dentro de você. É sua responsabilidade. A pessoa que está do seu lado, aquilo que você carrega, libere. Pastor, eu tenho pouquinho. Eu não tenho muito. O pouquinho que você tem é o que falta nele. Ninguém vai ser completo enquanto a gente estiver retendo. De novo, você tem que ler isso na NVI, você passa mal. Fica muito mais claro. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém vai ser completo enquanto você for tímido. Pega fogo, irmão. Saia daqui hoje apaixonado por vida, por Cristo, pela igreja. Eu quero, na autoridade do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, profetizar e declarar
levantar e falar do amor de Deus. Frustrados, machucados. Sabe por quê? Porque tiveram as suas expectativas humanas frustradas, porque nunca andaram no propósito de Deus, só nas suas paixões infames. Eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Paixão. Precisamos de mais paixão. Fogo. Precisamos de mais fogo. Saia daqui queimando por Cristo. Saia daqui apaixonado. Eu tinha que pregar hoje às 18 horas. Fui para casa chorando, meu espírito entristecido. Eu atravessei o portão, entrando em casa com o olho cheio de lágrimas, dizendo: Senhor, me dá força, eu preciso voltar e pregar. Fui na farmácia, tomei uma injeção, fui em casa, tomei banho e vim para cá. Porque a minha paixão é maior do que a minha dor. A minha paixão é maior do que as minhas limitações. O fogo que queima em mim não me deixa curvar a cabeça. Ei, receba essa paixão, receba esse fogo. João capítulo 12, verso 24 diz: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra primeiro não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ele é o grão de trigo. Quando você lança o grão de trigo na terra e cobre, plantando a semente, sua casca explode e ele germina. A casca que explode é o corpo rompido e a vida brota. Essa cena do grão de trigo, a cena do pão partido, a cena do corpo que é o véu, todas essas cenas estão revelando que aquilo que estava preso agora está saindo. Consegue entender? A morte de Jesus liberou a vida de Deus, a imagem de Deus, a essência de Deus, a natureza de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Tudo isso foi depositado dentro de você. Você precisa crer. Ele depositou sua própria vida. Ele depositou sua própria essência. Ele depositou sua própria natureza. Ele depositou sua própria glória. E não é para você viver um programinha de fim de semana, onde você se sente um bichão, mas é para que você seja constante, 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 o tempo todo. Chega de meninos que são levados por qualquer vento de doutrina. Se apaixone pela vida de Cristo. Se apaixone pelo propósito da igreja, que é formar Cristo. Se apaixone por ver crescer o teu irmão e por ver Cristo sendo aumentado
crendo nele. Se apaixone pelo propósito da igreja. Propósito da igreja não é fazer você mais macho que os outros. O propósito da igreja é formar Cristo em você. O Espírito Santo, por meio da sua igreja, forma Cristo em nós. Consegue entender? Consegue entender? Porque senão, a cada 5 anos, você vai ser levado por um vento novo, para lá e para cá, para lá e para cá, como folha seca ao vento. Deixa eu te dizer uma coisa, daqui até o fim, que a única coisa na sua vida que realmente tem importância seja Cristo. Vou falar de novo, daqui para frente, que a única coisa na sua vida que tem importância de fato e de verdade seja Cristo. Cristo. É melhor você entrar lá sem uma perna do que ficar de fora com as duas. É melhor você entrar lá sem um olho do que ficar de fora com os dois. É melhor você entrar lá sem uma mão do que ficar de fora com as duas. Não interessa o que você vai perder, desde que você entre. A única coisa que importa é que você acesse a vida eterna do Deus eterno, por meio da imagem do Deus invisível. Deus te abençoe. Eu quero que você pare agora, se inscreva nesse canal e faça parte dessa comunidade.